Capítulo 358 de Black Clover no arco, a tão esperada luta da Leona nesse arco e usando a dificuldade dela em lutar contra o Maurice como uma forma de aumentar ainda mais o nosso senso de perigo e de tensão em relação a essas batalhas finais, porque vamos combinar, né, gente? Pelo senso comum, a gente esperava que a Leona chegasse destruindo tudo e com uma boa vantagem, mas o que rolou aqui foi completamente o oposto. Inclusive, foi um capítulo bem pesado, tanto visualmente quanto psicologicamente, que foi capaz de trocar a cara de louca dela, né, da Leona, por um semblante pesado, sabe, que demonstrou dor quando viu os companheiros dela de batalha ali morrendo para que ela tivesse alguma vantagem na luta. Então bora lá falar sobre o que rolou. Lembrando que na Atacado Collections vocês encontram a maior variedade de Funkos e estátuas de personagens dos animes, assim, a maior variedade da América Latina, gente. Tem inclusive Funko da Leona lá, viu? Os Funkos estão a partir de R$75 e toda semana tá chegando coisa nova. Inclusive tem umas pelúcias de Jujutsu Kaisen que estão lindas, tem camisetas de Boku no Hero, tem até shape de skate do Naruto pra vocês terem uma noção. Então assim que o vídeo acabar, clica lá pra conferir. Bom, Cremação é o título do capítulo 358 e eu acho que dispensa comentários, né? Fogo da Leona, encarnação do fogo do inferno, gente sendo queimada ali pra tudo que é lado. Foi basicamente isso que o capítulo trouxe pra gente. Foi também um capítulo mais focado na ação, na batalha em si, mas que também abordou alguns aspectos emocionais, mostrando pra gente que a Leona não é só loucura, né? E que por trás daquela sede de porrada e de sangue que ela tem o tempo todo, a gente consegue encontrar um ser humano como qualquer outro, como eu, como você, que se importa com seus companheiros, que sente pela morte deles e que fica até bem impactada, né, com os atos de sacrifício como os que aconteceram aqui. Assim que a Leona teve lá o braço dela desintegrado, ela ativa a encarnação lá do fogo do inferno, né, que foi especialmente útil no arco de Spade, mas que aqui acabou não dando aquela vantagem que a gente esperava, assim, para poder destruir o Maurice muito rápido. Como todo mundo já tinha imaginado, assim que ela perdeu o braço esquerdo, ela já fez um braço de mana, mas isso não significa que o braço dela foi regenerado, né? Para ela ter esse braço aí, ela precisa deixar o fogo saindo pelo buraco do cotoco que sobrou, né, do braço físico dela. Mas apesar de tudo, o ataque do Maurice nesse momento não fez a Leona ficar amedrontada, né, muito menos recuar, até porque se tem uma coisa que ela não faz é recuar e nem ficar com medo. Pode ser o Satanás ali na frente da mulher que ela vai feliz pra cima dele. E é interessante que o próprio Maurice cita que nunca viu um corpo tão próximo da Mana quanto o dela. E isso vindo desse cara em específico demonstra que a Leona de fato tá num outro nível, gente. Porque vamos lembrar que ele é um cientista sem ética nenhuma, que já fez as experiências mais bizarras e de mais baixo nível que alguém poderia fazer com um ser humano. E se nem ele nunca conseguiu ver nada parecido com isso aqui, é porque a gente tem um fator bem singular em relação a ela. Essa proximidade já tinha acontecido lá na luta contra o Lucifero, mas não foi mostrado pra gente quais seriam as consequências disso, até porque a gente sabia que teriam consequências. Mas já que ela tava inteiraça aqui, né, sem faltar nenhum pedacinho, provavelmente esse fator ainda não chegou no máximo e pode ser que como uma última cartada ali, né, ela eleve o seu poder no ápice, aí sim, se sacrificando para se tornar uma só com a Mana e, sei lá, poder cremar, explodir tudo e vencer o Maurice definitivamente na batalha. Eu não gosto nem de pensar sobre isso, porque eu amo demais a Leona, mas são coisas que a gente precisa esperar, porque pelo jeito Tabata chutou o pau da barraca aqui nesse final e ele vai matar tudo que ele nunca matou nos mais de 350 capítulos de Black Clover. O problema aqui é que com esse poder do demônio purificado, o Maurice tem uma taxa de regeneração muito mais rápida do que a capacidade da Leona de eliminar ali as mãozinhas dele. Agora, esse poder de decompor tudo que ele toca aí, que inclusive me lembra muito o poder do Shigaraki lá de Boku no Hero, não é uma habilidade assim dele, né, pura ali dele, mas também o fator dele ter dito que o Lucius deu pra ele não significa que ele tirou o poder de uma pessoa e deu pra outra. Significa que é o poder original de um demônio que foi concedido a ele, né, quando ele se transformou ali num paladino. Eu sei que existem alguns demônios de alto ranking ainda que não foram apresentados em Black Clover e que podem ser ali, né, os que tenham sido dados pro Maurice, mas também existe uma chance de que seja Megícula, apesar de eu particularmente acreditar que o Lucius é sádico o suficiente para colocar a Megícula na Acer. Mas se a gente levar em consideração o mundo decadente que enfraquece ali as matrizes
mágicas da pessoa que é afetada e tal, não seria difícil pro Maurice aprimorar esse poder, somar ele, né, o mundo decadente com a magia dele ali de modificação e criar uma habilidade nova, mais aprimorada, usando as duas como base disso. E aí sim vinha ali a desintegração dele. O pior de tudo é que enquanto ele explica essa habilidade, ele tá pegando uma fadinha ali do Yuno e desintegrando ela. E mano, a magia do Yuno tá ativa ainda, então o Maurice tá enfraquecido, a Leona tá fortalecida e mesmo assim o Maurice tá superando ela e dominando ali a batalha. E não só isso, matando as fadas. Fazendo isso, ele vai destruindo ali os limitadores de poder que estão agindo sobre ele e automaticamente, né, se a magia do Yuno é desfeita, ele fica mais forte e a Leona fica mais fraca. Então, esse é o panorama da situação que tá rolando aqui. E mesmo que a Leona fique mais forte a cada ataque lá por causa do fogo do inferno, ainda assim é uma situação muito delicada para ela lidar. Só que aí a gente tem um problema, porque por mais que a Leona seja rápida, o Maurice conseguiu dar um drible nela ali e decompôs não só o braço de mana que ela fez, né, como o outro braço dela também. Então agora a gente tem uma Leona que não é maneta, ela é sem mãos físicas nenhuma, né? E os magos ali dos leões, quando viram essa situação e perceberam que ela não ia conseguir desviar das outras mãozinhas que estavam chegando, que ela também não ia conseguir ser rápido o suficiente para poder criar outros 2 braços de mana a tempo, eles simplesmente se jogaram na frente dos vetores lá do Maurice, numa ação suicida, para poder garantirem que ela ia continuar viva. Porque vamos combinar, se com a Leona contra ele já tá difícil a situação, imagina sem ela. Eles mesmos não têm o que fazer, né? O máximo que eles poderiam fazer ali, com o poder que eles têm, era servir de escudo para ela, e foi de fato essa atitude deles que salvou ela nesse momento. E isso impactou muito ela, porque eu acho que a Leona nunca esperaria que os companheiros dela iriam ter uma atitude tão drástica. Eu sei que nos Leões Carmesins tem esse lance todo de se doar ao máximo, né, pelo grupo e tal, mas foi algo assim muito impactante, um atrás do outro servindo de escudo, e ela mesma ficou surpresa com essa situação. Isso mostra o quanto eles enxergam que ela é uma peça-chave nessa guerra e que nesse momento eles estão agindo por um bem maior, né? Eles não estão lutando para sobreviverem, eles estão lutando por quem não tem poder para poder se defender, ou seja, os civis, né? Para que eles possam sobreviver, salvar não só o reino, mas salvar as pessoas fracas. E eu achei bem emblemático isso, porque mostra que essa guerra também está servindo para de fato mudar o pensamento de toda a classe de cavaleiros mágicos, fazendo eles entenderem que eles não estão ali por posição ou por status, né? Eles estão ali para de fato darem a vida deles pelos mais fracos, né? Que se para os mais fracos viverem, eles tiverem que morrer, eles vão fazer isso. O que vai contra a atitude, né, que a gente tinha por parte, ou pela maioria dos guerreiros mágicos, que se consideravam muito importantes por serem da nobreza, aquela coisa, a maioria, né? A maioria deles são assim, e que eles enxergavam os mais fracos como inferiores. Então essa batalha tá servindo para moldar e mudar esse pensamento, que é inclusive algo que o Asta, né, tem como aí ideal de vida para quando ele for rei mago. Aqui eles estão dando a vida para salvar esses seres, né, esses seres humanos que eles humilharam tanto por tantos séculos ali no reino. Então é o pontapé inicial da mudança de pensamento ali. E o que a Leona faz? Antes do corpo dos seus companheiros ali desintegrarem, ela vai socando as costas deles e incinerando eles. E com isso, consequentemente, ela consegue incinerar os bracinhos do Maurice sem encostar neles, né? O que é uma situação extremamente delicada sentimentalmente, até mesmo para Leona, porque se por um lado ela consegue vantagem para poder fritar os braços do Maurice, por outro ela tá fritando os próprios companheiros para conseguir isso. E mesmo sabendo que eles já iam morrer mesmo por estarem sendo ali desintegrados por ele, né? Até mesmo uma pessoa como a Leona sente o impacto do que tá acontecendo. Não é à toa que a gente tem uma mudança tão drástica no semblante dela ali, que fica em choque em ver o que os companheiros estão fazendo, né? E que, se eu não estiver errada, foi a primeira vez que ela substituiu o sorriso de loucura de luta por uma mordida assim, uma mordida forte nos dentes, sabe? Que daqui deu pra escutar eles rangendo de ódio.
E, gente, a situação ali é tão insana que até a mão de Cavaleiro Mágico tava voando, passando assim por ela. E aí a gente tem o discurso dela pro Maurice, né, que traz todo o reconhecimento do feito desses magos e mostra que ela realmente respeita muito a atitude delas, né, e que ela tem gratidão pelo que eles estão fazendo nesse momento. No final das contas, os leões carmesins foram dizimados, como o alvorecer dourado foi lá contra o Zenon, né? E vai sobrar bem pouco deles ali para poder contar a história. E o mangá finaliza com ela dando um ataque aprimorado do Kalidos Brachium, que ela já tinha usado uma versão lá no capítulo 136 de Black Clover, né? Lá mais pro começo. Só que aqui a gente tem um acréscimo, que não é só o braço escaldante e tal, é o braço escaldante do purgatório cremação, que provavelmente vai atingir o Maurice e tudo que tiver em volta deles ali e que vai causar um dano considerável a ele. Eu não acho que ele vá morrer aqui, mas vai dar uma boa vantagem para ela a hora que atingir ele. Só que, se a gente tá falando de purgatório, a gente tá falando de uma purificação em que os pecados mortais são punidos num castigo doloroso através de um fogo purificador. E se a gente pegar a tradição cristã, a história diz que o fogo do purgatório não apaga nunca, de acordo com o capítulo 9 lá do Evangelho de Marcos. E a gente tem bastante referência cristã nesse arco. E em relação à cremação, se a gente levar em consideração que uma câmara de cremação ali tem uma temperatura que gira entre 1400 e 1800 graus Celsius, acho que dá pra gente concluir que esse ataque vai ser tão quente que provavelmente nada que se aproximar dele ali vai sair ileso, né? Que o próprio Maurice pode entrar em combustão antes mesmo da Leona tocar nele. Enquanto essa luta tá rolando, a gente tem também o Fuego, que tá lá mais profundo, protegendo os civis dos anjos, e o fato dele não ter saído de lá pra poder ajudar a Leona na batalha, significa que nesse momento, se ele fizer isso, a chacina que vai rolar ali dos anjos contra os civis vai ser, assim, sem precedentes. Então ele precisa ficar ali sendo a defesa e o ataque desse povo simplesmente porque os outros magos não conseguem fazer nada contra esses seres aí. Mas como ele tá mesmo ali no meio da luta, observando ali o Maurice e a irmã dele, pode ser que ele consiga enxergar algum ponto fraco no inimigo que possa ser usado para Leona virar o jogo ou até mesmo pro Leozinho chegar e ter ali uma carta na manga, porque se não se enganem não, tá, gente? Essa luta não vai acabar no próximo capítulo, ou melhor dizendo, o Maurice não vai ser morto no próximo capítulo, mas pode ser que a Leona, sim. A gente vai ficar um mês sem Black Clover agora, porque em breve vai ter hiato, né? O Tabata tá trabalhando no livro do filme que vai ser lançado e tal, em algumas outras coisas também, mas os vídeos de Black Clover não vão acabar nos fins de semana, tá? Continuem vindo aqui no canal pra poder assistir. E eu quero saber o que vocês acharam deste capítulo. Ele foi bem mais focado, assim, em batalha, não tem grandes análises pra serem feitas, mas mesmo assim, foi um capítulo que deixou a Leona em evidência pra poder mostrar um pouquinho dela pra gente, né, dos feitos dela em batalha e também mostrar um pouco da parte sentimental dela. Beleza, gente? Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo.